Armas a serem usadas como estratégia na batalha espiritual. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, nós seguimos. Glória a Deus. Já envia para 5, para 10 amigos. Muitas vezes as pessoas ficam um pouco desesperadas, né? E vêm pedir ajuda, perguntando. Eu já orei, já jejuei, já fiz tantos dias de jejum, já fiz decretos, mas ainda não tive resultado. Mas o Senhor disponibiliza para nós um arsenal enorme de armas espirituais. E hoje nós vamos aqui tratar com mais detalhes de algumas delas. E talvez você não as esteja usando, aproveitando esse arsenal de forma devida, como você tem a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aprofundar em 3 armas poderosas, potentes, que nós podemos usar como estratégia na batalha espiritual. O texto base que nós vamos ler é em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, 4, que diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente à imagem de Cristo. Glória a Deus. Você já percebeu que quando você tenta lutar na força da carne, na força do braço, né? Quando você faz o que dá na cabeça, as coisas tendem a piorar. Às vezes nós estamos tendo ali um resultado e de repente a gente abre a boca, fala o que dá vontade e vê assim como se fosse um castelinho todo desmoronando e temos que recomeçar aquela conquista. Mas porque quando nós tentamos usar as armas carnais, que são os desejos, as nossas vontades, nossas emoções, nossos sentimentos, nós perdemos nessa batalha. Então nós vamos falar aqui, aprofundar em 3 armas espirituais que nós podemos usar. Já para princípio do entendimento, eu quero aqui compartilhar com os irmãos a diferença entre arma e armadura. A armadura está escrita lá em Efésios 6. Em Efésios 6. Que é o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, o escudo da fé e as sandálias do evangelho da paz. Essa é a armadura. Qual a diferença de arma e armadura? A armadura é a vestimenta do soldado. O soldado ele não pode ir à guerra sem armadura. É a armadura que protege o seu organismo de receber feridas, ataques mortais. Então a armadura ela protege o corpo do soldado. Já as armas, elas são usadas para atacar o inimigo. Então, antes de empunhar as armas, você precisa estar revestido por cima da tua roupa comum, precisa se revestir da armadura de Deus. O capacete da salvação precisa estar com a mente protegida. A armadura é a base. O que acontece? Muitas vezes as pessoas usarem armas espirituais, por exemplo, o jejum, a oração de guerra, sem estar vestido com a armadura. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu fiz 7 dias de jejum na água. Ele usou essa arma espiritual. Mas e a armadura? Pensa comigo, pensa num soldado indo para a guerra sem uma armadura. Vamos pensar lá no soldado lá dos tempos bíblicos, sem ter aquela vestimenta, aquela proteção de ferro ou de bronze. E ir para a luta corpo a corpo ali. Qualquer golpe seria mortal. Por isso, antes de usar as armas, precisa primeiramente estar revestido de toda a armadura de Deus, que é a armadura de Efésios 6.
Também essa armadura não é mística, não basta apenas declarar. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu já me revesti da armadura, eu vou lá, mas eu já me revesti da armadura. Como se pudesse fazer isso simplesmente declarando aquelas palavras. Eu declaro o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Sim, você declara. Mas isso só é efetivo na sua vida se você tiver uma vivência. Porque essa armadura, ela é a própria vida de Cristo em nós. O capacete da salvação, a mente protegida. Paulo disse, né? Tenha a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Couraça da justiça. A justiça é a proteção do crente. E Cristo é a justiça de Deus efetuada. É Cristo em nós. Cinturão da verdade. O cinturão, ele amarra a couraça. E a verdade, diz lá em Salmo 15:2, que a verdade, ela anda com a justiça. Então, nós temos que ter a salvação, a mente de Cristo, a couraça da justiça. A justiça é o próprio Cristo, é a vida reta, é a retidão, a vida íntegra. A verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, nós precisamos da vida de Cristo em nós. Não adianta você conhecer armas espirituais, eu vou usar arma A, arma B, arma C, sem estar revestido da armadura. Que é o caráter de Cristo, é exatamente o caráter de Cristo. Então não adianta você fazer uma oração, uma confissão da armadura. É preciso uma vida, o viver do Cristo, o Cristo em nós, a esperança da glória. E faz parte também a espada do Espírito, essa é imprescindível. Você tem que estar revestido dela um tanto quanto da armadura. A espada do Espírito é a palavra de Deus, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão de juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Você tem que estar revestido da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Jesus é o verbo vivo. Ele é a palavra de Deus viva, encarnada. Você tem que estar munido da palavra, do texto sagrado. É o próprio Cristo encarnado. A armadura é diferente de ferramentas? A armadura é a vestidura. Pensa num soldado lá da antiguidade com aquela roupa de ferro, um capacete de ferro, peitoral, sandálias, escudo e espada. Essa é a vestimenta. E a ferramenta, no caso que você está dizendo, seriam as armas. Espada, lança. Então, sim, a armadura é diferente de arma. Essas ferramentas que você está dizendo seriam as armas. Então, por que nós estamos construindo esse entendimento? Porque muitas vezes o crente que gosta, ou você sabe que você precisa entender sobre batalha espiritual, e você vai pegando chaves, né, hacks, como eu acessar isso, como eu acessar aquilo, como eu conseguir aquilo em Deus. Mas não é possível se não estiver revestido com a armadura. A armadura é a base. O escudo da fé. A fé é segurança, a defesa do crente. E as sandálias do evangelho da paz. Vamos falar da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você se defende dos ataques com a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando falamos palavra de Deus, nós estamos falando do texto sagrado. E que você o faça de preferência você bebendo direto da fonte. Você vai sempre ouvir ministros ungidos, cheios da unção. Mas é necessário que você vá diretamente à fonte, que você também medite nessa palavra. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As sandálias calçadas com o evangelho da paz. Pega essa chave. Evangelho da paz.
Não é o evangelho da contenda, da confusão, não é o evangelho da disputa, da barganha, é o evangelho da paz. O que é de Deus traz paz. Se tem um evangelho que te traz confusão, te traz perturbação, te deixa atordoado, ansioso, se é um evangelho que te coloca em posição de disputa, de soberba, foge. Você tem que estar com os pés calçados com o evangelho da paz. Então, vamos lá. Então, muitas pessoas, o que acontece? Elas vão empunhar as armas. O jejum, arma poderosíssima. E todos sabem disso. O jejum é uma arma poderosa. Mas, se o crente não está em Cristo, com a vida em Cristo, não está buscando encher a mente da palavra de Cristo, né? Porque tem pessoas que sabem assim, olha, para eu conseguir tal bênção, é só eu fazer tantos dias de jejum. E vai atrás, vou fazer o jejum. Mas não quer encher a mente da palavra. Não tem o capacete. Primeiro golpe que levar, vai vir na cabeça, vai tomar um golpe na cabeça. Porque ela não tem a palavra de Deus na mente para combater, para proteger a cabeça, a mente. O campo de batalha da mente. A pessoa vai, então se eu fizer tantos dias de jejum, tantas horas desse jeito, eu vou conseguir tal resultado. Sem a couraça da justiça, sem estar vestido com a justiça. Sem buscar dia após dia se revestir do caráter de Cristo, de retidão. Sem buscar se revestir da verdade. Tá? Vamos traduzir em miúdos. Eu vou fazer tanto jejum para a conversão do meu esposo, por exemplo. Mas não estou buscando alinhar a minha vida com Cristo em justiça, em ser reto, em ser íntegro. Muitas vezes a prática da injustiça, ela é cultural. E está tão enraizada que o crente vem para Jesus, mas ele não se dá conta, né? Por não se munir da palavra de Deus na mente, que é o capacete da salvação, ele não se dá conta, não recebe revelação do Espírito de que aquela prática, de que aquela conduta é conduta de injustiça, é imoral, não é íntegra. Talvez são práticas que são práticas da família. É a cultura da família, todo mundo faz assim, sempre foi assim. Mas você precisa se abrir para que o Espírito Santo te traga revelação e transformação. E ele vai te convencendo dizendo, olha, isso não é normal não. Não está certo isso não. Isso não condiz com a minha verdade não. Muitas vezes a prática da injustiça, ela é cultural numa comunidade. Por exemplo, tem comunidades, cidades, bairros, que é natural ter gato na luz, gato na água. Mas o cristão, ele tem que ser tocado pelo Espírito Santo. Peraí, essa é uma prática de injustiça. Eu não posso praticar. Mas é normal, aqui é assim para todo mundo. Mas para mim não pode ser. Porque você vai para a batalha, vou fazer 50 dias de jejum. Mas você não está protegido, porque a couraça, ela protege os órgãos vitais, viscerais, de ser atingido por uma espada, por uma flecha, por uma lança. E se você vai usar as armas, né? Você entra ali no campo de guerra, mas totalmente desprotegido. Você recebe ali o ataque e sucumbe. Então, muitas vezes você não entende, mas meu Deus, eu fiz tanto, eu fiz tudo que falou para eu fazer. Mas tem brecha na armadura. Pode ser atingido por uma brecha na armadura ou pela falta dela. Cinturão da verdade. A justiça é a verdade e anda com a justiça.
Não pode andar na mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. E Deus, ele é o pai da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E quem crê no Filho será salvo. Às vezes a mentira é cultural, é cultural. Tem família que a mentira é normal. Todo mundo mente para todo mundo, aquela mentirinha e tá tudo certo. Então, se isso acontece na sua família, ou no meio que você vive, o Espírito Santo, ele começa a tocar em você. Eu tenho que sair disso, eu tenho que ser liberta disso. Eu não posso ter pacto com a mentira. Satanás é o pai da mentira e eu não quero ter vínculo com ele, ter pacto com ele. Porque como é que você vai para o campo de guerra sem ter a sua couraça amarrada com a verdade? Está desprotegido, está tudo solto, sua armadura está toda solta. Então, o que eu quero meditar aqui com você? A base da batalha espiritual. Primeiramente, a armadura. Você pode aprender como usar as armas, mas primeiramente, a base, se revista da armadura. E você não se reveste da armadura falando, declarando, é vivendo. É uma vivência. A palavra na mente, a vida de justiça, andar em verdade, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Você tem que gastar tempo com a palavra. Eu tomo agora a espada do Espírito. Você tem que gastar tempo para tomar essa espada, gastar tempo com a palavra. Então, tudo volta para Cristo, tudo volta para a palavra. Ok? Então, estamos alinhados. Então, se muitas vezes você está confuso na guerra, eu não estou entendendo. Eu faço tudo que falam que tem que falar. Não estou entendendo. Só dá ruim. Preocupe-se com a sua armadura. Revestido de toda a armadura de Deus. Para você seguir. Compreende? Você recebe essa palavra? Comenta aqui se você está compreendendo. Você já sabia essa diferença? Você entendia que era uma coisa só? Irmão Paulo, Daiane, sejam bem-vindos. Comenta aqui comigo. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, então, primeiramente, antes de usar as armas, né, que é uma arma muito usada, o jejum. Olha, movimentar. Uma outra coisa que eu quero que você guarde, tá? O mundo espiritual é real. Você pode movimentá-lo com Cristo ou sem Cristo. Ah, sem Cristo não consegue? Consegue. Consegue. Tem outras forças espirituais que podem favorecer. Então, aquele que está em Cristo, está revestido da armadura de Cristo. Ele vai para a guerra, ele vai usar as armas com Cristo. Se você não está em Cristo, e você pode até usar as armas, de orar, jejuar, principalmente, mas a quem você está entregando o teu sacrifício? Porque se revestir da armadura de Deus é alinhar sua vida com Cristo. Você vai alinhar sua mente, seu coração, seus pensamentos. Você vai ser liberto dia após dia, curado. Porque se você não está curado, você tem maus desejos, e fique tranquilo, estamos todos buscando o caminho da perfeição. A perfeição é Cristo. Estamos todos no caminho, e é um caminho. Jesus Cristo é um caminho, estamos todos no caminho. Mas eu quero deixar claro que você não pode ir usar as armas sem estar no caminho. Sem estar buscando essa vivência de alinhar a tua vida com Cristo, de se revestir do caráter de Cristo. Porque você pode fazer orações, petições, sacrifícios,
Usar as armas espirituais com o coração desalinhado, com o coração motivado por forças contrárias, serem motivações contrárias à palavra de Deus. E quando você movimentar o mundo espiritual, você não ter os anjos do Senhor trabalhando ao seu favor, você pode estar dando comando a outras forças. Por isso que o Senhor disse para Israel, olha, obediência eu quero. Não é só sacrifício, eu quero primeiramente a obediência. Então, primeiramente estar em Cristo. Parece redundante o que eu estou falando. Mas se você tem um espírito de revelação, você vai compreender a profundeza disso. Cristo é o centro. Não é tua bênção que é o centro. Cristo é o centro. Outro ponto na batalha espiritual. Teu foco não é o diabo. Teu alvo é Cristo. Chegar à perfeição de Cristo. Chegar ao céu. E no caminho, você batalha. No caminho, você batalha. Naquilo que está te impedindo da caminhada. Que está te impedindo de frutificar, te impedindo de avançar. Você vai batalhando. Mas o teu foco não é o diabo. O teu foco é Cristo. Teu alvo é Cristo. O personagem principal é Cristo. Você está avançando em direção a Cristo, à santificação, ao caráter de Cristo em você. Se o teu alvo virar uma pessoa, essa pessoa toma o lugar de Cristo. Você começa a querer operar no mundo espiritual, a entrar em batalha por interesses próprios, por uma idolatria. Então peça ao Senhor, Senhor, retire de mim toda idolatria. Qual o teu foco na batalha? Santificar a minha vida. Santificar a minha vida, para que eu consiga ajudar o meu filho. Para que eu tenha autoridade para lutar contra as forças da maldade que o acorrentam. Ou o teu foco é só seu filho mesmo. Não, tudo que eu quero é meu filho comigo, é meu filho bem. Eu já atendi pessoas assim, onde o filho era o centro, e o Senhor me trazia claramente idolatria. E aí quando eu fiz determinadas perguntas, aquela pessoa disse sim, que outra filha havia dito, parece que só ele existe para você. A pessoa era uma irmã, ela abandonou o casamento, o marido acabou, outro filho acabou, a vida dela também acabou, só sofrendo pelo filho. Então ela vem a Jesus, vem a usar as armas, mas o foco é o filho, o foco não é Jesus. O foco não é a santificação, não é se chegar a Cristo, a perfeição, ao caráter de Cristo, é o filho. Tem gente que é o marido, o foco é o marido. E eu quero deixar claro para você uma coisa, Deus odeia idolatria. Deus odeia idolatria. Então, se isso tem acontecido com você, peça, Espírito Santo, me traz clareza, me alinha. Espírito Santo de Deus, alinha a minha mente. Alinha a minha mente com a palavra de Deus. Para que eu volte para a motivação correta. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. E onde está o seu coração na batalha espiritual? Onde está o seu coração? O alvo é Cristo. Outro ponto, o alvo não é Satanás. O nosso alvo na batalha não é saber tudo sobre demônios. Podemos saber, mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo não é ser especialista em demônios. Pode ser que alguém seja, porque precisa, vai trabalhar com aquilo. Mas no geral, não é, de qualquer forma, não é o objetivo. O objetivo é Cristo. Então, alguns e outros, para exercer o seu chamado, eles vão se aprofundar mais na demonologia. Faz parte do chamado, do alvo, do propósito, do trabalho que ele vai exercer no corpo de Cristo.
Mas de uma forma geral, o seu alvo não é saber tudo sobre demônios. O seu alvo é Cristo. Então vamos lá, eu quero discorrer com vocês 3 poderosas armas na batalha espiritual. Arma número 1, adoração e louvor. E eu já quero desconstruir aqui com você que adoração e louvor não é música. Não é música. Adoração é venerar, se prostrar ante um Deus. O nosso Deus, no nosso caso. E louvor é elogio, exaltação. Então, é prostrar o coração, voltar o coração, derramar o coração diante do Senhor e exaltar o nome dele, elevar o nome dele, elogiar o nome dele. E sim, você pode fazer isso cantando. Mas nem sempre que você está cantando uma música gospel, você está adorando e louvando o nome do Senhor. Tem músicas para toda ocasião. Tem músicas que é só para dançar mesmo. Tem outras que é para agradecer pela vida da mãe, pela vida do pai, pela natureza. Mas tem aquela que vai ser de louvor e adoração. Como que você vai diferenciar? Uma das questões que você vai olhar é os dizeres. Eu quero até contar uma experiência aqui, uma madrugada de oração, né, onde nós oramos ali, num grupo. Se você quiser entrar, tá no link do meu perfil. Nós oramos e determinado dia, quando começou a oração, eu comecei a orar: exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. E eu realmente não saía daquela frase. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí começou a passar na minha mente: mas eu tenho que falar mais coisa, parece que eu não estou sabendo orar. Olha, passando na minha mente. Não, mas... E eu respondia dentro da minha mente, não, mas é isso mesmo. Exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, exaltado seja. E ali eu fiquei durante alguns segundos repetindo esses dizeres. Quando encerrou a oração, uma intercessora, ela disse assim: irmã Jussara, eu passei o período todo de oração como se eu estivesse em outra dimensão. Eu passei todo em batalha espiritual. E aquele homem falava na minha mente. Ela disse várias coisas, mas para o nosso assunto aqui, eu vou focar nisso. Ela disse o seguinte: aquele homem falava. Olha só, ela não sabe nem orar. Olha aí, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E diz ela que ela respondia: não, mas exaltado seja o nome do Senhor Jesus mesmo. Então, naquele momento, nós estávamos ali ligadas em espírito. E ela contou todo o discorrer, né? Durante todo o período de oração, ela teve em batalha. Ela disse que aquele homem falando com ela ali. E foi exatamente o que eu senti ali no começo. Foi exatamente o diálogo que teve dentro da minha mente quando eu comecei a orar. Porque ali era uma arma. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Louvor. Eu estava louvando o nome do Senhor Jesus. E não é porque é meu jeito de começar a oração, não. Ali foi pelo Espírito, aquela intuição do Espírito. Quando algo vem dentro de você sem que você tenha pensado exatamente sobre aquilo. Aquela vontade. Então era um ímpeto que eu sentia de falar: exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. E ali foi tendo aquele diálogo. Nossa, mas tem que trocar isso. Nossa, parece que eu não estou sabendo orar. É o mesmo que ela ouvia lá na mente dela. E eu respondi: não, mas é isso mesmo. Exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, durante era um momento de guerra, às 3 da manhã. Então, a adoração, o louvor, exaltar, louvar, elogiar o nome do Senhor é uma arma. Então, talvez, às vezes acontece, em determinado momento da batalha, você dizer assim: meu Deus, eu não estou conseguindo orar como eu orava. Mas você está falando de oração de guerra. Mas a oração de louvor, louvor, louvor.
E você pode sim fazer isso cantando. A propósito, cantando é ainda mais fácil, mais prazeroso, porque o seu cérebro desliga o estado de alerta. Mas aqui também vai uma situação que você tem que estar vigilante. Porque o inimigo também usa disso para ele implantar pensamentos, declarações proféticas. O inimigo também usa da música. Então, mesmo que você que seja uma música gospel, avalie a letra, sinta no seu espírito se aquela música, se aquele som, porque o som também é espiritual, se aquele som te eleva, te eleva mais para a presença de Deus, te dá vontade de glorificar o nome de Jesus, não vontade de pensar nas suas próprias dores, no seu sofrimento, isso seria uma música gospel para outro momento. Nesse momento, nós estamos falando de uma arma espiritual, que é adoração e louvor. Então, em se tratando da letra, você vai cantar, ouvir, cantar junto, músicas que elevem o nome do Senhor, que elas digam quem Deus é e o que Deus faz. Quem Deus é e o que Deus faz. Grava isso. Mas tem uma outra questão, a questão do som também. Aí você vai ter que ir por discernimento de espírito. Eu lembro que eu cantava, até com a Daiane aqui. Nós cantamos lá na igreja do Rio de Janeiro. Um louvor muito lindo. Nós cantávamos assim, alinhadinha, afinadíssima ali as duas vozes. Mas eu não entendia, na época eu não sabia dessa questão do som. Eu não entendia por quê. Por mais lindo que nós estávamos cantando, por mais linda que fosse a letra, eu não conseguia elevar o meu pensamento, sabe, ao trono da graça, sabe, de você entrar num verdadeiro transe espiritual ali, não conseguia. Eu nunca entendi. Então, anos depois que eu fui entender que o som também é. O som é espiritual. Então, por mais que eu não entendia, a letra era perfeita. Eu não conseguia elevar a minha alma, o meu pensamento a Cristo. Eu não conseguia entrar naquele estágio ali que você vai sentir na presença, até falar em línguas. Não conseguia. Minha mente ficava totalmente desligada. Então, você vai aí por discernimento a respeito do som. Mas ali, você já deve saber aí de alguns adoradores que você consegue... pegar suas músicas, né, que são louvores a Deus, louvores de adoração, e você usa isso como arma. E também na tua fala, só declara. Por quê? Por que a adoração, o louvor, ele é uma arma poderosa? Louvor, não música, louvor, guarde isso, louvor é elogio, exaltação. É uma arma poderosa dentro desse arsenal de armas espirituais. Por quê? Porque quando você está exaltando o nome do Senhor, glorificando, dizendo que dele é grande, ele é poderoso, o Senhor faz, ele é. Quando você está declarando quem Deus é, o que Deus faz, o poder do nome de Jesus, o sangue de Cristo, o sacrifício. Quando você está declarando isso, você tira os olhos, você tira o foco do seu inimigo. Você, por um momento, você esquece que tem demônio, que tem opressão, que tem Satanás, que tem trono. Você foca ali a sua atenção no alvo, que é Cristo. Cristo, você foca a tua atenção. Então, quando você começar a ficar muito atordoado, muito atormentado, oprimido, vá para louvor e adoração. Comece a adorar o nome do Senhor. Se você conseguir um louvor, uma música que faça isso junto, é melhor, porque você já ativa no seu cérebro a dopamina, as zonas de prazer, você desliga ali o sistema de defesa, de ficar raciocinando, e ali você flui junto e entra naquela atmosfera que a imagem do Senhor, do Cristo, ela vai crescer diante de você. Olha só, quando Davi enfrentou o gigante,
todos corriam apavorados por causa do tamanho do gigante, do poderio do gigante. Mas Davi, que era o menor, que era um menino, ele não era um homem feito, um homem forte, um guerreiro, ele olhou para aquele gigante e ele não comparou consigo. Quando ele olhou para o gigante, ele olhou para a imagem do Senhor, que era muito maior do que o gigante. Então, enquanto todos do exército estavam focados no gigante, tipo, meu Deus, que medonho, Davi olhou para ele e focou os olhos no Senhor. Davi passava tempo com Deus. E Davi falou: quem ele pensa que é diante do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Porque Davi estava focado no Senhor, no tamanho que o Senhor é, no poder do Senhor. Então, quando você começa a ficar atordoado, desesperado, vá para o louvor. Começa a louvar quem Deus é, quem Deus faz, quem Ele é. O Senhor é grande, é forte, é poderoso. Você pode cantar louvores que diga isso. E a sua fé vai ser renovada. A sua fé, as suas forças. A batalha é a mesma. Mas o teu foco mudou. Micaela, isso aconteceu hoje comigo. Estava louvando, de repente entrou um louvor, mas ele me deixou triste, então tirei. Meu Deus. Meu Deus. Isso é complicado. Acontece às vezes no culto, sabe? Eu observo no culto. Em algumas igrejas não tem grupo de louvor, né? Então são, assim, cada pessoa vai lá e canta um hino. Então, de repente, se o culto tá fluindo, você tá ali elevado, elevado, elevado. De repente vem um e canta um louvor, assim, parece que jogou um balde de água fria. Dali pra frente você desliga totalmente e não consegue se reconectar novamente. Isso é muito claro. Mas ainda tem pessoas que não têm essa percepção. Se você não tem, busca o Senhor. Discernimento. Pelo dom de discernimento. E outra, meditando na palavra, você já ganha muito discernimento, tá? Ah, tá. Sinto mais perto de Deus quando oro com o fundo musical. Sim. Aí você também vai estar atento a esse fundo, né? Olha qual que é. Quem é que tá... como é que fala? Compartilhando ali, normalmente a gente pega do YouTube, você olha, né? E também você fica atento às sensações, gente, porque a gente sente no nosso espírito. E muitas vezes a gente quer entender, quer que alguém fale, que alguém explique, e a gente ignora o que nós estamos sentindo lá dentro do espírito, aquele incômodozinho. Então fique atento, tá? Porque o Espírito Santo, ele fala através dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos. Talvez você não saiba explicar, mas você sente. Assim como eu não sabia explicar, mas eu senti aquela sensação que eu cantava o louvor lindamente, letra maravilhosa, mas eu não conseguia me conectar com Deus, não conseguia. Outra coisa também, fique atento ao que você sente. Você está buscando o Senhor, o Espírito Santo fala com você através dos seus sentidos. Não tem a ver com o assunto, mas só para esclarecer aqui para você. Como mesmo que você não entenda, fique atento ao que você está sentindo. Eu não sabia, há anos atrás, a questão da imposição de mãos, né? Que não poderia deixar qualquer pessoa impor as mãos. Eu não sabia. Então eu congregava numa igreja que pelo menos 2 cultos da semana tinha isso. O pastor que fosse pregar, ele passava por toda a igreja impondo as mãos. E eu lembro que eu tive um pastor, numa época eu tive um pastor, que quando ele passava, que ele colocava a mão na minha cabeça, a minha oração acabava ali. Então isso aconteceu uma vez. Falei, não sei o que aconteceu. Aconteceu 2, aconteceu 3. Aí eu comecei a entender. Toda vez que ele punha a mão, a minha oração acabava ali. Eu não conseguia falar assim, glória a Deus. Não, nada. Acabava. Eu emudecia. Não contei pra ninguém, porque eu não entendia, mas eu sentia. Eu não entendia. E aí, anos depois que eu fui entender, que eu fui saber, né? Mas eu já sentia.
Então, tem muita coisa que você sente no seu espírito, mesmo que você não saiba explicar. Fique atento. Com som, música, mesmo música gospel, não se engane. Tem compositor de música gospel que é o mesmo compositor de várias músicas, axé, sertanejo, né? Tem um compositor aí que ele mostrou, ele é compositor de muita música de sucesso. Todas as músicas dele são de muito sucesso, na boca de vários cantores, e ele tem o talento de compor músicas de diversos segmentos, inclusive música gospel, e ele cantou a música que é de muito sucesso no meio gospel. Muito. E ele não é crente. Ou seja, de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então, o mesmo que lhe dá inspiração para fazer todas aquelas músicas, né, de muito sucesso, com letras promíscuas, com letras totalmente contrárias à palavra de Deus, é o que lhe dá inspiração para escrever uma música gospel. Só colocar o nome de Deus, um cantor gospel para cantar, pronto. O crente engole e canta na igreja. Então, estejamos atentos. Então, separa aqui. Adoração e louvor não é música. Você pode usar isso da música. Mas adoração é elevar o nome do Senhor, venerar, entregar o coração. E louvor é elogiar o nome do Senhor. Um texto muito conhecido a respeito disso é o texto de Paulo e Silas, que louvavam o Senhor na prisão. E eles elevaram aquela atmosfera a tal ponto que estremeceu o lugar. Tamanho o quanto eles elevaram o nome do Senhor, a glória foi tamanha que aquele lugar estremeceu. E eles foram soltos por um terremoto. Então, quando você adora, você tira os olhos do gigante, você coloca no poder, você tira o foco dos demônios. Você tira o foco dos demônios, não é sobre demônio, é quem Deus é. Ai, qual demônio que está me atormentando, qual está me perseguindo, qual que está no meu filho. Não, você tira os olhos disso e fala, poderoso é o Senhor. O sangue de Jesus purifica, o Senhor é poderoso para libertar. Então, quando você declara, você está declarando essas palavras, você está declarando para o mundo espiritual, você está declarando para o seu próprio corpo, para a sua mente, para o mundo físico, para o mundo espiritual. Então, declare, louvor é uma arma poderosa. Então, se você sente, meu Deus, nesse momento eu estou um pouco enfraquecida na arma tal, vou usar o louvor. Existe um arsenal. Não é só jejum e oração. Você tem muitas armas. Então, um soldado, ele vai para a guerra, ele tem várias armas. Ele tem flechas, vamos pensar no soldado antigo, tá? Flechas à distância, lança a uma certa distância, no corpo a corpo, a espada. Perdeu a espada, ele tem um punhal. Então, ele tem várias armas. Então, assim somos nós, tem um arsenal de armas. Então, não despreze a arma chamada adoração e louvor, que ela é poderosa. Digita aí, a minha adoração é arma. Glória a Deus, glória a Jesus. Edna. Que a Cristiele falou. Uma vez a irmã cantou um louvor com a letra linda, mas o ritmo era o mesmo de uma música do mundo. E o som, ele é espiritual. Glória a Deus. Vamos lá, arma número 2, que eu quero detalhar com você aqui. Declarações proféticas. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua. Diga o que você quer ver, diga o futuro. Você precisa declarar profeticamente. Paulo disse que todos podem profetizar. Alguns terão dom de profecia. Alguns terão o ofício de profeta. Eles vão viver como profeta. Mas Paulo disse que todos podem profetizar. Isso não é maravilhoso? Por quê? Porque o que é profetizar? É você declarar a palavra do Senhor. E não é o que está na sua cabeça. Você declara a palavra de Deus. Foi Deus quem disse, você só declara. Então, a declaração
profética, ela é uma ferramenta que ela nos permite cumprir as promessas do Senhor. Você declara, você traz à existência. Então o inimigo, ele quer calar você, ou ele quer lançar setas na tua mente para que você diga o que você está vendo, para que aquilo se torne a realidade presente. Mas use essa ferramenta, diga o que você quer ver, diga o que o Senhor diz. Você tem lá o teu filho problemático, diga o que o Senhor diz a respeito dele, não o que você está vendo. Ezequiel 37. Quando o Senhor levou Ezequiel àquele vale de ossos secos, o Senhor falou: o que você está vendo, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor disse: Ezequiel, você crê que esse vale de ossos pode se levantar? Ele falou: ai, Senhor, o Senhor que sabe. Sabe o que o Senhor disse para Ezequiel? Presta atenção nisso. Profetiza, Ezequiel. Profetiza a esses ossos. Vai profetizando, osso no osso, carne no osso, pele na carne. Profetiza. Quem deu vida àqueles ossos? O Senhor. Mas quem profetizou? Ezequiel. Ezequiel profetizou o que o Senhor queria fazer. Então tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. É Deus quem faz, mas é você quem declara. É você que traz a existência, você que traz vida ao que o Senhor quer fazer. Você declara a tua fé, você declara com teu ser, com tuas células, com tua mente. Você declara ao mundo espiritual. Você declara em que você crê. Então o Senhor vai fazer, mas você declara. É Deus quem faz, mas é você quem profetiza. Todos podem profetizar. Como? Profetiza o que está escrito. Está escrito isso. Eu declaro a palavra de Deus, está escrito assim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la na minha vida. Ele vai terminar a boa obra que ele começou. Não são suas palavras, são as palavras de Deus. Você só precisa declarar. Essa é uma arma poderosa. Diante do caos, ossos secos, tudo perdido, tudo morto. Declara. Apenas declara. Todos podem profetizar, guarda com você. Ah, eu não sou profeta. Paulo disse, todos podem profetizar. E a palavra já está escrita, é só você declarar. Aleluia. Declara. Ore a palavra. Ore a palavra. Não ore o que você pensa, o que você sente, não. Ore a palavra. No meu Telegram, o link tá na bio, tá? Você pode dar um link na bio. Tem lá algumas orações, pautas de orações, que são frases de textos bíblicos. Então você não vai estar orando um pensamento, um pedido, não. Você vai estar declarando o que a palavra de Deus diz. E o Senhor, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Se ele disse, está dito. São transcrições que eu fiz de um livro, né, separado por temas, e você pode ir lá e se servir disso, para te ajudar. Aleluia. O que você tem declarado, hein? Glória a Deus. A arma número 3 que eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus. Olha, se o louvor ele é uma bomba, porque lá no presídio, com Paulo e Silas foi uma bomba, estremeceu. A declaração profética é como um míssil com direção certa. Ele vai diretamente ali, ó, tem endereço. Então, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Inclusive, ela faz parte da armadura. Não se pode ir à guerra, assim como não se pode sem a armadura, sem a vestimenta, sem revestir do caráter de Cristo, também não se pode ir sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Hebreus 4:12 diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. E diz mais:
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Se você se munir da palavra, olha, aprofunda na palavra. Estuda, compra curso, estuda, faça tudo. Mas não deixe de colocar em primeiro lugar meditação na palavra. Quer ter discernimento? Palavra. Come a palavra. Come. Ali tem toda a revelação. Quando você ouvir algo, aquele algo vai passar dentro daquele filtro da palavra e você vai discernir exatamente. Se você comer da palavra, olha, você vai ouvir uma ministração de um homem ou uma mulher de Deus, e dentro da revelação que ele está te entregando pronta, Deus vai te dando outra revelação. Ele fala A, aí dentro de você o Espírito Santo fala, pois é B, é C, D, é F, é isso, é aquilo, aquilo outro. Ele vai pregando dentro de você, em cima da pregação. Quem já teve essa experiência? Você está ouvindo uma pregação e dentro de você está sendo pregada uma pregação em cima daquela pregação. É como se fosse um rolo, né, sendo desenrolado assim. Me conta aí quem já teve essa experiência. Glória a Deus, Micaela. É demais, não é? Então vamos lá. A palavra é uma arma potente, é uma das mais eficazes. Isso aí você não tem conversa, você tem que ir com a espada na mão. Jesus, quando enfrentou o diabo lá no deserto, ele sendo filho de Deus, ele em momento algum ele falou o que ele pensava, o que ele achava, o que ele sentia. Ele só repetiu o que a palavra dizia. A Débora, Micaela, irmã Francinete, quem é aqui em cima? É maravilhoso. Rose, parece o próprio Deus falando. Gente, é muito gostoso. Helenice, é muito gostoso. Meu Deus. Então, quando Jesus enfrentou o diabo, ele não... Entende? Ele não falou nada dele mesmo. Ele só repetiu o que a palavra de Deus dizia. Se você for lá no versículo que Jesus respondeu, você vai encontrar uma letrinha. A, B, C, D, E, ou um número. Aí você vai lá no rodapé da Bíblia e você encontra aquela mesma letrinha e vai te dar a referência de onde Jesus tirou aquele texto. Por exemplo, quando ele disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele não estava falando dele mesmo. Ele estava recitando, declarando, ele estava fazendo uma declaração profética. Ele estava pegando aquela espada e cortando Satanás. Ele estava dizendo as palavras de Deus, quando Deus disse, lá em Deuteronômio 8, a respeito do deserto. Fala, Jesus disse, mas ele não disse dele mesmo. Ele disse o que Deus já havia dito. Deuteronômio 8. O que o Senhor havia dito para aquele povo? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus pensamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, se o Filho de Deus, ele não falou de si mesmo. Na batalha espiritual, você não tem palavras para se defender. Você não tem palavras, não tem nada que você diga que ajude. Pelo contrário, você abre a boca e vê o castelo desmoronar. Estava tudo bem, problema resolvido, poeira estava baixa, estamos indo, caminhando, de repente você abre a boca e fala o que está com vontade. Acabou. Destrói o castelo todo. Quem já teve essa experiência? Você fala assim, ai meu Deus, e agora eu tenho que recomeçar tudo de novo. Meu Deus do céu, voltei a estaca zero. Mas o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele declarou o que Deus estava dizendo.
Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Era Jesus com o próprio Satanás. Ele de frente com o próprio Satanás. Ele declarou o que Deus disse. E é isso que você também vai fazer. É isso que você vai fazer. Você tem que comer a palavra. Não adianta. Você não vai adquirir espada do Espírito de live em live, de curso em curso, de pregação em pregação, de vídeo em vídeo. Você tem que gastar tempo com a palavra. Você tem que sentar, meditar. E não é sobre volume, não. Porque um versículo só, Deus pode desenrolar um rolo completo dentro de você. Porque o teu olho leu um versículo. O teu entendimento leu um versículo. Talvez você nem entendeu. Mas você não tem noção de livros e livros que o teu espírito comeu. Porque você lê, mas seu espírito come. Uma outra experiência também, você está ali ouvindo uma palavra. Sabe quando você faz assim, meu Deus, eu estou saindo daqui alimentada. Você não sabe nem explicar, mas a sensação é que você está alimentada. Talvez fala assim, então repete a pregação. Você fala, eu não sei repetir, mas eu sinto dentro de mim que eu estou saciada. Eu estou alimentada. E você pode ter certeza que no momento certo, aquela palavra ela vai vir de dentro de você e vai brotar. É isso que Deus diz quando o Senhor diz para Ezequiel, você vai falar as minhas palavras. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Sabe o que Deus fez? Deus deu para Ezequiel um rolo e ele comeu. Pronto. As palavras de Deus já estavam dentro do espírito dele. Aí no momento certo, ele ia falar da mente? Não, do espírito. O que estava no rolo, sabe? O rolo ia desenrolar. Isso que é o rolo. A gente cantava os hinos de fogo, né? Como é que é? O homem que ele está com o rolo. Olha o que eu lembrei, gente. Quem é de igreja neopentecostal aí vai lembrar. Os penteca também. Ai, gente, como é que é? Ele está desenrolando. É mistério, irmão. Meu Deus, olha. É isso, aquele rolo, né? Pensa no pergaminho. Você come com tudo e depois ele vai desenrolando, vai soltando. À medida que você precisar, essa palavra vai vir. Ela vai vir na sua boca, ela vai vir na sua mente. Ela se torna um capacete na sua mente. Porque quando vem a mensagem do inimigo, aquela palavra ela vem dentro da sua mente e combate. Lembra da experiência que eu contei na hora da oração? Eu vinha, meu Deus, mas por que eu tô orando isso, gente? Eu tenho que orar mais, parece que eu não tô sabendo orar. Aí vinha a palavra dentro da minha mente, combatia a espada, sabe? Na mente, a mente blindada, o capacete, a espada dentro da mente, vinha e cortava aquele pensamento, dizendo, não, mas é isso mesmo, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A guerra é na mente, a guerra é na mente. Então você precisa se munir da palavra de Deus. Em Crônicas, no reinado de Josafá, eles começaram a trazer a palavra de Deus, estudar a palavra, ler a palavra. E lá diz que o medo tomou conta do inimigo. Olha, se você se munir da palavra, às vezes você vai ter que parar de ver um pouco de internet, de calar um pouco. Você gosta de ouvir pregação, é maravilhoso. Mas às vezes você precisa dar uma paradinha para você ter um tempo. Você tem um tempo ali. Lê um texto, alguns versículos, alguns capítulos. Olha, você vai colocar medo no inimigo. O inimigo, ele não tem noção, você está ali meditando, mas ele não tem noção do quanto Deus está revelando dentro do seu espírito. Você precisa se munir dessa arma, que é a espada. Que eu vejo, de novo, vamos falar do jejum. Que às vezes, para algumas pessoas, se torna a prática mais fácil, sabia? Porque ele vai parar de comer, vai emagrecer, acredita que vai ter um resultado rápido. Porque jejuar, você jejum 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias. Até 40 dias. Mas encher a mente com a palavra é uma vida.
é construída. Viver em justiça, couraça da justiça, se revestir da armadura, é uma vida. É você renunciar aquelas práticas que todo mundo faz, é assim mesmo, e você falar, mas eu não vou fazer. Ninguém paga, mas eu vou ter que pagar. E gasta tempo. Tem uma batalha ali dentro da alma, isso gasta tempo. A verdade, andar em verdade, abandonar a mentira, o engano, o ludibriar, né? A esperteza. Às vezes é cultural, né? Cultural de um país, cultural de um estado, de uma região. Abandonar a cultura gasta tempo, é uma guerra contínua. Se munir da palavra, escutar pregação, durante um dia você escuta 10, 12, 30. Mas agora pegar a palavra, comer, para que ela comece a entrar dentro de você, se tornar viva e te servir como espada e se tornar um capacete, aí gasta tempo, a dedicação. Então não adianta você empunhar nenhuma arma sem se revestir da armadura. Então é isso que o Espírito Santo de Deus quer que você guarde. Use as armas, mas dia após dia se revista da armadura. Saul, os crentes de Bíblia aqui me ajudam aqui se eu estiver fazendo confusão. Ele morreu porque entrou uma flecha na brecha da armadura. É Saul mesmo, Cida? Me ajuda aí se eu estou fazendo confusão. Na brecha da armadura. Então, quando a gente fala de fechar as brechas, é exatamente isso. A verdade, a justiça, a mente, né? Os pecados da mente. Os pecados de ordem de conduta. As mentirinhas, as pessoas que a gente tem que pedir perdão, que a gente falou mal, enganou, ludibriou. Tem falta, né, de estudo da palavra, falta de fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Às vezes está envolvido no evangelho de contenda, de disputa. Evangelho confuso, meio torto. Ah, sim, obrigada. Acabe? Foi Acabe? Gente, agora tá disputa aí. Foi Saul ou foi Acabe? Meu Deus. Vai ficar aí para vocês pesquisarem. Eu também vou pesquisar, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Foi quem foi o rei, gente? Foi Saul ou foi Acabe? Tá em primeiro rei, tá em Reis. Acabe, o rei Acabe. Saul se matou. Ah, Dolores, obrigada. Saul se matou, isso mesmo, foi Acabe. Nós erramos o nome do rei aqui. Foi ferido por uma brecha na armadura. Então, você fechar as brechas é você se revestindo do caráter de Cristo. Da verdade, da justiça, da palavra, da espada. Uau, obrigada, Neia, pela referência aí. Então, você vai fechando todas as brechas. Você vai fortalecendo, se vestindo da armadura. E aí, você empunha as armas. A espada do Espírito. A adoração, o louvor. A declaração profética. E, claro, oração e jejum. Então, tem outras armas também, né, que nós temos. Algumas armas são perigosas, sabe? Não pode nem cair no conhecimento de qualquer pessoa, assim. Nós temos que ter muito cuidado. Mas, assim, é um arsenal de armas que o Senhor dispõe para você usar. Você não tem uma, você não tem duas, você tem um arsenal. Né? Numa outra oportunidade, nós podemos aqui falar de mais algumas armas que a gente usa na oração de guerra, né? A gente pede o Senhor manda fogo, né? Anjos de fogo. Tive uma experiência com um rapaz um dia. Obrigada, Cristiele. Acabe mesmo. Com um dia. E ali eu fui ministrando cura interior ali. E depois ele relatou que ele viu em volta dele, ali no lugar escuro, um monte de bolinha de fogo, sabe? Aquele monte de bolinha de fogo. E tinha uma guerra entre a escuridão e as bolinhas de fogo.
Gente, ele não sabia de nada disso, ele nunca ouviu nada disso, sabe? Assim, aquela pessoa que frequenta igreja, mas não tem envolvimento com esse sobrenatural, não. Gente, ele relatou, ele falou, era um monte de bolinha de fogo, assim. E aí, a escuridão brigando com a bolinha, aquelas bolinhas foi crescendo. Falei, meu Deus, ele viu completamente. Então, o Senhor envia anjos, né, que vem como fogo. E na oração de guerra nós pedimos, né, Senhor, derrama fogo, Senhor. Então, são muitas armas, tem um arsenal de armas. Nós aqui, explanamos 3 armas. E que o Espírito Santo de Deus, ele te traga muita clareza, muita revelação das armas, que ele vai te dando entendimento, discernimento, para que você possa, durante a sua jornada, que o alvo é Jesus, que o alvo é Cristo, que o alvo é a santificação, é chegar à perfeição da imagem de Cristo, que você vá usando todas as armas para vencer o inimigo que ele tenta te impedir, ele tenta te ludibriar, ele tenta te atrasar, te paralisar. E que nessa caminhada você vá usando do arsenal de armas que o Senhor coloca ao seu dispor. Em nome de Jesus. Vai ficar salva a live. Eu acredito que eu não falei nenhuma palavra proibida aqui, não. Vai ficar salva sim. Que o Espírito Santo de Deus ele te traga mais clareza, mais profundidade, mais revelação, profunda revelação. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar a live. Você envia para um amigo, envia para a pessoa que precisa receber essa revelação. Comenta, eu vou deixar salvo, você comenta o que o Senhor falou com você, o que foi ministrado no seu espírito, se você sabia a diferença entre arma e armadura. Em nome de Jesus, eu quero orar com você para nós encerrarmos. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, Pai, porque o Senhor se fez presente, a tua unção, o espírito de revelação, de sabedoria e de conhecimento ministrou profundamente aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, que esse mesmo Espírito cele essa palavra, esse conhecimento na vida de cada irmão, que essa palavra possa frutificar e que o inimigo não roube esta semente, que essa semente frutifique, cresça, se torne uma árvore frutífera, frondosa, que alimente a muitos em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Jesus, e te agradecemos, porque tu és digno de toda a honra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele e dá discernimento para os teus filhos, para usarem todo o arsenal de armas à disposição, mas que primeiramente, se revistam de toda a armadura de Deus, se revistam do caráter de Cristo, dos frutos do Espírito no seu interior, para que caminhemos juntos à perfeição que é Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Nos vemos no próximo encontro. Vão todos com Deus. Tchau, tchau.